Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Amém. Amém? Então, conhecendo essa palavra, ela vai te transformar e fazer de você um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Você escolheu dois, eu só escolhi um. Tá, vamos cantar o meu pelo menos? Podemos. 128. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. Vamos colocar de pé para cantarmos hino. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti
virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, assim o amarás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Assim como ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu. De Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, assim o amarás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende tua dor e tudo faz para te salvar. Depois se junto ao Salvador, a paz irás achar. Se buscares conhecê-lo, assim amarás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Vou chamar aqui nosso irmão Flávio. Por favor, Flávio, para o irmão já adianta aqui. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar, por favor. Nosso Deus, te agradecemos, Senhor, nós já estamos no meio da semana e temos muito, Senhor, para te agradecer as bênçãos, o cuidado e por estarmos aqui, Senhor, nesse ambiente tão agradável, na tua santa casa, para honrar e glorificar o teu santo nome. Hoje é um dia, Senhor, é um culto de oração, onde a gente abre o nosso coração a Ti, onde a gente vem aqui agradecer, mas também vem colocar, Senhor, perante a igreja, pedidos que são importantes. Nós sabemos, Senhor, que temos um Deus em quem podemos confiar, em quem podemos colocar nossas angústias, nossas tristezas, mas também agradecer por tantas alegrias e por tantas bênçãos. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Sabemos, Senhor, que a gente pode descansar em paz e colocar essas ansiedades nas Suas mãos. Então, Senhor, nós não sabemos ainda quais são os pedidos, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que a gente vai falar antes mesmo de dizermos. Então, Senhor, não há um Deus melhor, até mesmo porque só temos um único Deus em quem podemos colocar, Senhor, os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos agradecimentos diante do Teu altar. Obrigado por tudo, obrigado pelas bênçãos, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, amém. Para contar para nós, contar para a igreja as bênçãos, os milagres, a intervenção de Deus na sua vida, eu tenho certeza que você tem um pedido ou um agradecimento para fazer nesse momento. Queremos entregar em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui, a tua presença. Queremos também entregar os agradecimentos, porque nós sentimos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Querido Pai, neste momento queremos entregar a tua serva, que vai partir o pão, Senhor. Que nós possamos pegar um pedacinho desse pão e que nós possamos repartir com outras pessoas também, que estão lá fora, Senhor. São pessoas que necessitam de Ti, são pessoas que não têm esperança, mas através de nós, elas possam ter esperanças e viver melhor. Senhor Deus, Tu nos escuda em Tuas mãos, Senhor, e nos capacite na Tua obra, Senhor. Não sabemos fazer nada sem Ti, meu Deus, porque o Senhor é que nos sustenta, é que nos dá sabedoria, é que nos protege e nos defende do mal. Amém. Por quê, Senhor? Porque o Senhor é nosso Pai, nosso Criador. Por isso estamos gratos pelas Tuas bênçãos e Te entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. E perdoa nosso pecado, Pai querido, nos purifica com Teu sangue, Pai. Te pedimos essas bênçãos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.
Gente, eu não sei pregar. Não sei fazer isso. Não vou saber se fazer isso, acho que nunca. Acho que esse não é um dom. Mas eu gosto muito de compartilhar os trechos que eu aprendo e que me chamam a atenção. Então eu quero abrir a Bíblia com vocês em Marcos, capítulo 2. Vou fazer mais uma oração para a gente poder falar da palavra de Deus, tá? Bondoso Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui hoje, abrindo a tua palavra, compartilhando o teu pão com os meus irmãos. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor que fale através de mim. Me use, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, para levar a mensagem dessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O capítulo 2 de Marcos diz o seguinte: Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Amém. Eu quero compartilhar com vocês 3 aspectos desse texto que me chamam muita atenção. E também que eu aprendi junto com esse cara aqui, Johnny Moore, nesse livro Falando Honestamente e Vivendo. Ele é um cristão americano e os livros dele são fantásticos. A primeira coisa que eu quero abordar aqui é a empatia. Segundo o dicionário, empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. A palavra de Deus diz que eles não podendo levar o paralítico a Jesus por causa da multidão, eles removeram o telhado para passar o paralítico por cima. Aí vamos usar um pouco da nossa criatividade, vamos imaginar a situação. Jesus está numa casa, então Jesus está aqui na igreja. E o paralítico não consegue chegar a Jesus porque a multidão está ao redor dele. Eu imagino que se eu estivesse lá, a Rosa estivesse lá, eu ia querer chegar mais perto de Jesus. Eu ia querer ver Jesus. Eu ia querer ouvir Jesus. Eu ia querer aprender de Jesus. Imagino que essa multidão também queria isso. Está lá para chegar perto do Mestre, para ver o Mestre, para se beneficiar do poder do Mestre, enfim. Mas tinha um paralítico ali. Se eu estivesse lá, a Rosa, eu ia ser egoísta de ficar à frente e querer o eu e não dar a passagem para o paralítico passar. Eu não ia ter a empatia de ver uma pessoa numa maca passando. Será que eu não ia deixar ele passar na minha frente? Eu vou falar por mim, a Rosa. Não ia. Porque empatia é uma coisa muito difícil da gente ter hoje em dia, e empatia é uma coisa muito difícil de ter naquela época. A gente fica tão empolgado em buscar Jesus, em ir ver Jesus, e ouvir Jesus, que a gente quer ir sozinho. A gente não presta atenção que a gente precisa levar as pessoas junto com a gente. Eu, Rosa, depois que li, depois que parei para prestar atenção, se tivesse no lugar dessas pessoas, também não deixaria o paralítico passar, porque ia estar tão focada no eu, em mim, em buscar, eu não ia prestar atenção no meu próximo, que estava ali necessitado.
mais necessitado do que eu, porque é um paralítico numa maca. E eu não. Eu, pela graça de Deus, posso andar. Então, a primeira coisa que eu aprendo com essa passagem da Bíblia é que a gente tem que ter empatia e prestar atenção no que está à nossa volta. A gente tem que buscar Jesus. A gente tem que aprender com o Mestre. A gente tem que ir aos pés dele. Mas a gente tem que ver aqueles que estão na nossa volta, que têm necessidades, às vezes maiores que nós. E não precisa ser um paralítico fisicamente, mas um doente espiritual que está necessitando de Jesus. Será que a gente conhece, a Rosa conhece alguém que é um doente espiritual, que é uma pessoa necessitada espiritualmente de conhecer Jesus? A Maura pediu oração pelo esposo da Kelly. Eu conheço Davi, eu conheço a irmã dele, eu sei das necessidades dele, mas eu nunca fui visitá-los para saber, para ajudar, para levar ele aos pés de Jesus. Mas eu estou sempre aqui na igreja. Eu estou sempre vindo buscar a palavra, eu estou sempre vindo me alimentar. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a Rosa precisa aprender a ter empatia, a olhar em volta, a ver aqueles que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus também. A segunda coisa que eu aprendo é com o paralítico. A Bíblia não fala quanto tempo ele teve que andar, se ele estava ali do lado, se ele era um vizinho, se ele estava longe. Mas usando de novo a minha imaginação, se a gente voltar no tempo, naquela época de Jesus em Cafarnaum, não existia cadeira de roda, não existia uma maca confortável. Você é enfermeira, você sabe que as macas hoje são... Era uma maca improvisada ali. As ruas não eram asfaltadas, era terra, pedregulho. Então tudo dificultava. Mas a vontade dele, a fé dele, a crença dele era tão grande que ele se propôs a ir, que ele deu um jeito de ir. E aí eu fico pensando assim, quarta-feira passada estava chovendo muito. Eu podia ter pedido um Uber para vir para a igreja, mas eu pensei assim, está chovendo, eu não vou. Eu fiquei em casa. Quer dizer assim, hoje eu tenho tanta facilidade para estar na igreja na quarta, no sábado, no domingo, eu tenho tanta facilidade de vir aqui, de partilhar o pão, de ouvir, de aprender, mas eu não venho. E esse paralítico, mesmo com todas as dificuldades, ele foi até Jesus. Ele não mediu esforços para estar ali perto de Jesus. E outra coisa, ele devia ser uma pessoa muito boa, muito querida, porque ele teve 4 amigos que levaram ele. Será que a Rosa tem amigos para me levar até Jesus? Eu vou ser sincera para vocês, amigo para me chamar para ir para barzinho, para ir para balada, para ouvir música do mundo, eu tenho muitos. Mas será que a Rosa tem amigos que me levem até Jesus? A minha mãe dizia para mim quando eu era pequena, e minha mãe e meu pai me ensinaram muito, 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 muito. Eram pessoas simples, mas muito sábias. E minha mãe sempre falava assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Com quem será que a Rosa está andando hoje? Será que a Rosa está fazendo amigos verdadeiros que vão me levar para Jesus? E será que a Rosa está empenhada em ir até Jesus? Fazer qualquer esforço, fazer o que for necessário? E aí, a terceira parte, o que mais me empolgou, e eu quero ler um trecho para vocês desse livro, para vocês entenderem. A história começa com Jesus atraindo outra multidão. Pessoas afligidas por todos os tipos de doenças e deficiências haviam se reunido como um rebanho ao redor de uma casa pequena. A cena era caótica, era abarrotada de gente e não havia um centímetro quadrado sequer de espaço livre. As pessoas estavam se empurrando, se apertando
e se concentrando junto à entrada da casa de algum homem que Jesus havia convertido em um hospital escola temporário. Na multidão havia um grupo de homens que decidiram trazer seu amigo paralítico para ver Jesus. Não sabemos nada a respeito deste homem paralítico, exceto que ele não teria conseguido chegar até Jesus se seus amigos não o tivessem ajudado. A gente não sabe quem era o paralítico, a gente não sabe quanto tempo esses homens tiveram que carregar esse paralítico naquela rua de terra e pedras. A gente não tem essa informação, mas a gente sabe que esses 4 homens se esforçaram. Esses homens podem ter caminhado vários quilômetros para transportar seu amigo até o pronto-socorro de Jesus. Mas, quando chegaram, encontraram a pequena casa completamente cheia. Eu posso imaginar que o homem se sentiu desanimado. Eu também. Imagino esse paralítico chegando na porta daquela casa, vendo aquela multidão e desanimando, pensando assim, meu Deus, como é que eu vou chegar até Jesus? Como é que eu vou passar por essa multidão? Porque, afinal de contas, a multidão não teve a empatia de ver o paralítico e abrir espaço para ele passar. Olhando para a enorme multidão, ele percebeu que eles não conseguiriam chegar perto de Jesus. Como ele poderia estar tão perto da esperança e ainda assim estar tão distante? Eu me sinto assim muitas vezes. Às vezes, perto de Deus. Eu tenho várias Bíblias, várias versões. Eu sou a maluca da Bíblia, eu gosto muito de ter Bíblia, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de rabiscar. Eu gosto de estudar a lição na escola sabatina. Eu gosto de ter a lição física para eu escrever, eu rabiscar, nunca tenho espaço suficiente, eu fico colando post-it. Então, assim, eu procuro estar próxima de Deus, estudando a palavra dele. E mesmo assim, às vezes eu me sinto tão longe, porque eu não acho que eu me esforço o suficiente para estar perto dele. Eu sei que ele está perto de mim o tempo todo. Ele está o tempo todo assim, ó, com a mão estendida para mim. Mas às vezes eu solto da mão de Deus. E às vezes eu penso que esse paralítico, na hora, ele ficou assim, tão perto e tão longe. Foi então que um de seus determinados amigos teve uma ideia louca. Ele decidiu que eles iriam subir na casa e descer o homem pelo telhado. E aí eu fico imaginando o paralítico assim, ó. Oi? Como assim vocês vão subir? Ele deve ter ficado assustado. Lógico, né? Já pensou se ele cai lá de cima? Mas ele deve ter ficado muito, muito feliz. Porque ele tinha amigos de verdade, amigos verdadeiros, que não mediram esforços para levar ele, que estavam dispostos a fazer qualquer coisa, qualquer loucura. Um dos rapazes pegou uma corda, isso é ele imaginando, tá, gente? O John Moon imaginando. Outro encontrou uma escada, logo todo o grupo havia escalado a parede da casa e eles puxaram e empurraram até que conseguiram trazer o seu amigo até o telhado sobre a sua esteira. Imediatamente, os amigos do homem começaram a tirar as telhas do telhado da casa. Agora imagina quem estava lá dentro da casa, a poeira caindo, as telhas sendo destelhadas, o dono da casa desesperado, né? Porque se fosse a minha casa, eu ia pensar, meu Deus, que bagunça, e agora? Como é que a gente vai consertar isso depois? Mas eles só queriam levar o amigo dele até Jesus. Então eu fico pensando, eu tenho amigos assim, que estão tão empenhados em me levar até Jesus, e eu sou essa amiga que está empenhada em levar alguém até Jesus. Eu acho que é uma reflexão muito importante que a gente tem que ter, sabe? Porque é muito fácil a gente vir até a igreja, é muito fácil a gente ler a Bíblia, mas Paulo diz que a fé sem obras é morta. Então não adianta nada eu ler a Bíblia, eu estudar, eu conhecer. Estava falando com a minha sogra
final de semana e ela fez uma pergunta para mim, eu falei assim, ó, a senhora vai encontrar, está na História da Redenção, no livro da Ellen White. Eu sei, eu li o livro, eu conheço. Eu conheço vários textos da Bíblia, eu estudo ali sobre a escola sabatina, a gente terminou de estudar o livro de Efésios. Eu sei falar sobre o livro de Efésios porque estudei ele todinho. Mas de que me adianta tudo isso se eu não estou praticando? Se eu não estou sendo amiga de ninguém que necessita? A fé sem obras é morta. A obra não vai me salvar. O que vai me salvar é a graça de Deus. Mas de que adianta eu estar aqui e eu aprender tudo isso se eu não puder aplicar? De que adianta uma pessoa fazer faculdade de medicina em 5, 6 anos e não poder trabalhar naquilo que aprendeu? Para quê? Para que a gente aprende uma profissão se a gente não vai poder pôr em prática aquilo que a gente aprendeu? Para que a gente aprende sobre Jesus? Para que a gente lê a Bíblia se a gente não praticar? Então eu fico pensando assim, será que eu estou sendo essa amiga que nesses 4 que foram amigos de verdade, que não mediram esforços? E será que eu tenho amigos de verdade? Será que eu estou fazendo amigos? Eu estou andando pelo lugar certo para ter os amigos necessários para me levar até Jesus? Por onde eu estou andando? Por onde eu estou caminhando? E por último, o que mais me deixa encantada nessa história é imaginar a cara de Jesus. Jesus sabe do fim desde o começo, ele sabe de tudo. Aleluia. Mas imagina a alegria dele em ver a fé daquele paralítico e a fé daqueles 4 amigos. A importância que eles deram de levar o paralítico ali. Imagina o sorriso que Deus deu quando olhou para cima. Jesus deu quando olhou para cima e viu aquilo e falou: ha! Sabe, é incrível porque assim, eu quero acreditar que como a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente possa, de vez em quando, com as nossas atitudes, surpreender Jesus. E eu acho que ele ficou surpreso, ficou feliz de ver aquela empolgação que eles realmente se deram o trabalho de ir, de fazer, de levar o amigo. Glória. Essa passagem da Bíblia me chama muita atenção em muitos aspectos. E no versículo 5 diz assim, ó: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. A fé não foi só do paralítico, foi de todos. E Jesus viu a fé deles, dos 5, dos 4 amigos e do paralítico. Será que Jesus está vendo a minha fé? Será que eu estou tendo a fé necessária? Eu sinceramente, lendo essa passagem, eu fico me questionando, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo tudo? Será que eu estou levando as pessoas? Será que eu estou tendo atitudes e comportamentos que façam as pessoas enxergar Jesus em mim? Eu estava conversando com uma colega de trabalho hoje e ela falou que ela conversando com o meu chefe falou para ela assim: a Rosa mudou muito. E depois que eu vim para a igreja adventista, eu realmente mudei muito. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu era uma pessoa muito, muito difícil de lidar. Principalmente no trabalho. Eu era uma pessoa muito berrenha naquilo. Eu sou auditora, então para mim tinha que ser certo, branco no branco. Eu queria aquilo daquele jeito, não tinha. Para mim não tinha meio certo, meio errado. Ainda não tem meio certo ou meio errado. Para mim ou é certo ou é errado. Mas o jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de me posicionar era um jeito assim, muito agressivo. E hoje eu mudei. Eu continuo querendo as coisas certas,
Mas eu mudei o jeito de falar, eu mudei a minha postura, eu já não sou mais agressiva, eu já não falo você tem que fazer. Eu falo assim, olha, você não acha melhor a gente fazer desse jeito? E eu vejo que a minha postura mudou depois que eu encontrei Jesus. Eu tenho muito que mudar, muito mesmo. Eu ainda não sou 1% daquilo que eu preciso ser, de tudo aquilo que eu tenho que ser. Mas as pessoas estão vendo a minha mudança. As pessoas no meu trabalho estão vendo a minha mudança. E eu sou a única adventista numa empresa com 200 funcionários. Mas será que só isso é o suficiente? Será que eu estou seguindo será que eu estou seguindo os passos desses 4 homens, desses 5 homens? Será que eu estou seguindo o exemplo deles? Eu tenho para mim que quando o Espírito Santo escreveu esse texto na Bíblia através de Marcos e de Lucas, porque esse texto também está em Lucas, ele quis que a gente visse, não que Jesus curou um paralítico, porque a gente conhece o poder de Jesus. Jesus curou muitas pessoas que nem estão aqui. Eu tenho certeza que ele curou milhares de pessoas que não aparecem aqui na Bíblia. Muita gente. Mas esse aqui ele colocou para a gente aprender com esse texto sobre ter empatia, sobre as amizades que a gente faz e sobre os amigos que nós somos, com quem a gente anda, o que a gente tem feito do nosso tempo, o que a gente tem feito pelo nosso próximo. Será que a gente está fazendo tudo o que esse exemplo aqui está mostrando para a gente? É isso que eu queria passar para vocês hoje. É um texto muito bacana, muito lindo, que dá para a gente aprender 1 milhão de coisas com ele. Glória a Deus. E será que a gente vai poder dizer um dia assim, a gente surpreendeu Jesus? Eu quero muito poder um dia surpreender Jesus. Fazer alguma coisa que faça ele sorrir e fazer ela fez, ela conseguiu. Porque eu tenho certeza que, apesar de Jesus saber todas as coisas, ele ser onisciente, onipresente, a gente tem um livre-arbítrio. Então eu acho que a gente pode surpreender Jesus, fazer Jesus sorrir com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Vamos começar a partir de hoje. Eu vou começar a tomar atitudes e comportamentos que façam Jesus sorrir. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Fechar com chave de ouro essa mensagem. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra desse hino, porque ele resume tudo, absolutamente tudo que eu acabei de falar aqui. Unidos em Cristo, 247. Vamos colocar de pé. Uma andorinha não faz verão, uma só pessoa não é multidão, uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu, uma gota só
possamos, Senhor, nos alimentar dela e colocá-la em prática, Senhor. Que possamos viver essa palavra. Que possamos fazer Jesus sorrir com os nossos atos, as nossas atitudes. Que possamos nos unir e trazer os seus filhos para conhecer a Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que o Espírito Santo esteja com cada um de nós nessa missão. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus. Amém. Muito boa noite a todos. Nosso próximo encontro vai ser no sábado. Façam planos para vir nesse sábado. Nós estaremos recebendo aqui nosso irmão lá da comunidade árabe, irmão Antônio Abdala. Então, ele já esteve aqui uma vez, foi muito bom e nos trouxe uma mensagem muito importante. E com certeza nesse sábado vai ser repetida essa festa. Esteja aqui conosco. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Cheio